Olá, bom, hoje então a gente vai finalmente conversar um pouquinho sobre Dança dos Dragões, do George Martin, o quinto e último livro lançado da série, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. E minha gente, vocês acreditam que já faz 5 anos que eu comecei a ler esses livros? Lembra, né, da minha proposta de ler um livro por ano? E muitos de vocês, quando eu comecei esse projeto, né, me disseram: nossa, começa logo, lê tudo de uma vez, daqui a pouco vai sair o 6º livro. 5 anos, minha gente. Quando eu li o primeiro livro e fiz aquele primeiro vídeo pra gente conversar sobre, né, Crônicas de Gelo e Fogo, que era um dos livros mais pedidos por vocês. Inclusive foi o primeiro livro que saiu no Você Escolhe. Naquela época eu fazia sorteio, né, pelos comentários que vocês deixavam pra mim. E sei lá, acho que mais de 500 pessoas colocou o título daquele livro. E batata, né, quando eu fui ali no random.org, né, pra fazer o sorteio, lógico que caiu, né, Guerra dos Tronos. Mas enfim, foi assim então que nós começamos o nosso projetinho. E sei lá, eu tô com muita, como eu vou dizer, estou apreensiva, minha gente. Será que esse vai ser o último vídeo do projetinho? Ou será que o 6º livro vai sair finalmente? Enfim, tomara que saia aí no ano que vem, né, e dê tempo de eu ler até novembro, senão a gente vai ter que pular um ano. Mas até aí tudo bem, né, isso não é problema, vamos conversar sobre o livro. Gente, o que acontece aqui com esse livro? Todo mundo me disse que esse livro aqui acontecia concomitantemente com o 4º livro, que foi O Festim dos Corvos. E aí, inclusive, muitos de vocês me disseram que era pra eu intercalar, né, os capítulos daquele livro com esse aqui. E assim, depois eu fui ver um vídeo da Veves, né, quando eu terminei de ler esse livro. Ela já fez vídeo sobre todos os livros também, vou deixar os links lá embaixo. E ela comenta a mesma coisa que, né, foi a minha conclusão também ao terminar de ler esses livros. Você não precisa fazer esse negócio, né, de ficar intercalando os capítulos, etc. Você pode ler na boa o 4º livro e depois o 5º, não vai fazer diferença não. A única coisa que eu não entendi foi por que, né, o nosso George Martin, inclusive acho que a Veves faz a mesma pergunta, por que diabos ele resolveu dividir os livros dessa forma, né, e não metade, mas enfim, dá tudo certo porque a gente vai ler o livro do mesmo jeito e vai chegar à mesma conclusão. Só que uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi o seguinte: eu comecei a ler esse livro e fui percebendo que esses personagens que aparecem aqui neste livro não viveram aquilo que aconteceu no 4º livro, obviamente, mas eles recebiam essas notícias. Então eu achei interessante acompanhar como é que essas notícias chegavam a esses personagens, que é uma coisa que eu sei que já acontecia nos outros livros, mas aqui ficou mais latente, né? Pra uma pessoa como eu, que leu aquele livro há um ano, esse livro aqui serviu como, relembrar, né, minha gente? Então eu fui relembrando alguns detalhes, fui conhecendo esses personagens novos e de novo o George Martin coloca um monte de personagem novo com nomes estranhos que você leva um tempo pra perceber quem é, né, essas pessoas aqui com esses nomes. Deixa eu pegar um aqui. O Homem do Mercador. Who the hell, né? Quem diabos é o Homem do Mercador? Você vai lendo, aí você vai se acostumando com esses personagens. O Grifo Renascido, abri mais um aqui. Quem diabos são essas pessoas? Então é isso, você tem que ter assim, uma certa paciênciazinha. E aqui também estão alguns dos meus personagens preferidos, como por exemplo a Daenerys e o Tyrion. E aí que eu vou dizer pra vocês, minha gente, o Tyrion tá meio descaracterizado aqui, né? Porque ele tá muito fragilizado pelo que tá acontecendo com ele, né? Então, a história desse livro tá muito diferente da história do Tyrion na série. Então, na 5ª e na 6ª temporada ele tá fenomenal, como sempre. Mas aqui ele tá cativo, ele tá precisando, né, se virar ali como pode. Então, ele não tá legal, divertidão, nesse livro aqui, como ele já esteve antes. Mas eu acredito, né, que esse livro, tanto quanto o 4º livro, sejam livros de transição. Alguma coisa vai acontecer aí a partir do 6º livro, se eu não me engano são 7, né? Então, olha aí. Daqui a 15 anos, aproximadamente, a gente encerra esse projetinho aqui no canal, não é mesmo? Mas tudo bem, porque eu ainda amo Tyrion, então tá beleza. Agora o problema foi a Daenerys. Gente, como a Daenerys estava chata nesse livro, Jesus amado! Nos outros livros, eu ficava doida pra chegar logo um capítulo dela e era sempre legal. E aqui, meu Deus! Ela só voltou a ficar fenomenal no final do livro. E aí, minha gente, eu preciso fazer um alerta, né, pra você aí que tá vendo esse vídeo e que ainda não leu os livros ou que ainda não viu os vídeos anteriores. Veja bem, este aqui é o 5º livro de uma série. É meio difícil falar desse livro sem dar spoiler. Veja só você. Eu vou fazer o possível para não fazer isso com vocês, mas eu recomendo que você deixe esse vídeo pra lá se você tem intenção de ler esse livro um dia, tá? O que acontece com Daenerys no final desse livro? Ela precisa sair de uma situação muito difícil X, e quem vem pra salvá-la são os dragões, né? Esses dragões, eles foram liberados por um desses coadjuvantes aqui, um cara chamado Quentin, que eu nem sabia quem era, mas enfim. Que também foi um dos caras mais chatinhos de acompanhar nesse livro, e a coisa mais bacana que ele faz nesse livro é liberar esses dragões, né? Enfim, chega lá o dragão pra salvar a Daenerys, só que ele começa a ser atacado pelas outras, enfim, pelos inimigos ali, aquela coisa toda. Então a Daenerys salva o dragão primeiro,
E só depois disso é que ela consegue montar no dragão e o dragão leva ela pra longe dali, entendeu? Então Daenerys só virou Daenerys mesmo nesse último capítulo dela aqui desse livro. Também foi meio decepcionante acompanhar os capítulos dela, não vou mentir pra vocês. Agora, uma coisa que aconteceu neste livro e também nas temporadas, eu já assisti até a 6ª temporada também, gente. Estamos aí, ó, dá aqui um high five, estamos aí aguardando a 7ª temporada e o 6º livro juntinhos, veja só você. Tem um personagem X que no primeiro livro tava super legal e que de repente a partir do 2º livro começou a ficar chato e meu Deus do céu, cheguei a cogitar a pular os seus capítulos nos livros da sequência, mas enfim, não fiz isso, obviamente, porque isso é trapacear, não é mesmo? Que foi o Jon Snow. No primeiro livro eu gostava muito dele, gente. Inclusive tem gente que até hoje me enche o saco nos comentários desses vídeos, dizendo: ah, você falou que gostava do Jon Snow no primeiro livro. Sim, as pessoas mudam, não é mesmo? E agora eu gosto dele de novo. Apesar de que nesse livro aqui ele tá sendo... estão tentando manipulá-lo de alguma forma e ele tá sempre batendo o pezinho, aceitando algumas coisas, não aceitando outras, fazendo algumas cagadinhas aqui, mas dando certo também. Então Jon Snow aqui virou um personagem, uma coisa que ele não era. Antes ele parecia, sei lá, um boneco de Olinda. Então tá aí, estamos gostando de Jon Snow de novo, apesar de que, o que acontece no final, no último capítulo de Jon Snow aqui? Quando você chega ao final deste livro, no último capítulo de Jon Snow, você vai ficar em dúvida se ele morreu ou não. E isso vai ser uma dúvida terrível na sua vida, porque este capítulo, em que Jon Snow pode ou não ter morrido, tá muito perto do epílogo. Ou seja, vai acabar o livro e você não vai saber se ele morreu ou não. Quer dizer, do jeito que a coisa vai acontecer, não vai ter como você ficar achando que, ai, é só botar o cara na UTI ali que vai dar tudo certo, enfim. Então é isso, é basicamente isso que acontece neste 5º livro. Daenerys fazendo besteira atrás de besteira, Jon Snow se sobressaindo, Tyrion totalmente anulado ali onde quer que ele esteja. E a gente vai ter também o núcleo do Theon Greyjoy, minha gente. O que acontece com o Theon? A gente não gosta dele pelo que ele já fez anteriormente, mas aí ele caiu na mãozinha ali dos Bolton e virou aquela coisa horrorosa que, né, você que tá acompanhando a série ou que tá lendo os livros também já sabe o que aconteceu com ele, não é mesmo? Não vou dizer pra você que ele se redime neste 5º livro, mas... e aí eu vou usar mais um termo que Veves também usa. A desconstrução desse personagem e o processo de redenção pelo qual ele tá passando tá muito interessante. É disparado um dos melhores núcleos desse livro. Ouso dizer que é o mais interessante desse livro. E na série também. Theon Greyjoy tá sensacional na série. Desculpa, sociedade. Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, muita gente me disse que as novidades nesse 5º livro começariam na metade do livro. Eu vou confessar pra vocês o seguinte, minha gente, eu só percebi que eu estava lendo novos capítulos, novas tramas, novos tudo, quando a gente chegou no primeiro capítulo da Cersei. E o desenrolar da história de Cersei, pelo menos aqui neste 5º livro, também é daqueles, assim, que você não vai querer desgrudar o olho do livro enquanto você não terminar, entendeu? De saber o que tá acontecendo com ela. Objetos brilhantes não vão te fazer desviar a atenção nesses momentos. São capítulos muito bons também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a série, né? A 5ª temporada mostrou pra gente todo aquele treinamento pelo qual a Arya tá passando, né? E eu me lembro de muita gente dizendo que, também foi descaracterizada. O desenrolar da história dela no livro ainda tá muito distante, né? Muito diferente do que a gente tá vendo na série. Enfim, eu fiquei com a impressão de que desde aquela época em que ela ficava repetindo os nomes das pessoas que ela gostaria de matar, sei lá, no 2º livro, meio que já era de se esperar que ela fosse ser treinada pra ser uma assassina. Então gostei muito do desenrolar da história dela, aquela coisa bizarra de como aquelas pessoas trocam de rosto e todo o procedimento para que eles adquiram aqueles rostos novos. É perturbador aquilo, minha gente. O desenrolar da história da Cersei, num primeiro momento, me deixou meio, como é que eu vou dizer, decepcionada. Porque apesar de entender que ela é uma personagem forte dentro dessa história, etc., eu acho que eu queria que ela morresse. Mas conforme os capítulos foram passando, né, a gente foi acompanhando, né, a vingança da Rainha Má, eu até gostei do desfecho, não vou mentir pra vocês também não. Eu não esperava aquele desfecho, não sei vocês, mas eu até gostei bastante. O Tyrion da série tá sensacional, a história dele tá muito bacana, eu gostei da forma como eles juntaram, né, a história da Daenerys com a história do Tyrion, que é uma coisa que pode ser que aconteça aqui no livro, né, a coisa parece que tá caminhando pra isso. E eu não sei se vocês querem que eu comente o estupro da Sansa pelo Ramsay ou não, mas enfim, gente, eu até agora não entendi por que eles optaram por colocar a Sansa como esposa do Ramsay. E ele é um nojento chechelento mesmo, dá vontade de passar pra frente ali as cenas dele, mas enfim, não passa, né, porque a gente tem que saber o que tá acontecendo. E dentro da série, não tanto no livro, mas no livro também gosto bastante, o meu personagem preferido, disparado, é o Sor Davos.
Gosto pra caramba dele, gente, por algum motivo, sei lá. Fiquei triste quando a menininha foi queimada lá, enfim, por causa da Melisandre, que, né, teve um probleminha de comunicação ali com os deuses, né, enfim, fez uma cagada gigante. E é isso então, minha gente, eu vou parando por aqui pra esse vídeo não ficar gigante. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da quinta e da sexta temporada, do quinto livro. Espero que o sexto livro saia logo pra gente poder comentar o quanto antes. Apesar desse livro aqui ser de longe um dos que eu menos gostei da série toda, né, mais por causa dessa pasmaceira, né, que vai dando ali na metade do livro, até chegar o capítulo da Cersei, como eu falei pra vocês, teve bons momentos. Então é isso, espero vê-los no ano que vem pra gente continuar conversando então sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!